Fala pessoal, beleza? Galera, vou começar mais um vídeo de mais uma placa futricada, pelo menos uma placa mãe, tá? Gosto de fazer essas placas mães aqui. É uma Gigabyte GA990FX AMD, né? Esse modelo aqui é o mesmo daquelas Crosshair, né? Tem um monte de modelo que muda só o design da placa, mas é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? Então aqui, ó, GA990FX-gaming. E agora que eu vi, tá faltando fase. Ah, não. Aí eu já desanimei. Ah, eu já desanimo. Pra mim era o seguinte, ó. Deixa eu relatar o que o cliente disse sobre esse equipamento, tá? O que foi? Nada, que eu apareci. Apareceu não. Apareci sim. Impossível ter aparecido, Eu Lívia. apareci. Lívia, é impossível ter aparecido. Tá bom, continua seu vídeo. Continua almoçando aí. Ó. Comprou no Mercado Livre e ela não ligava. Aí atualizou o sistema e ela não ligou mais. Eu não entendi. Acho que ele quer dizer que ligava, né? Atualizou o sistema e não ligou mais. Ficou tentando ligar e quando finalmente conseguia, tinha que ficar ligado a semana toda, senão não funcionava. Não funcionava mais. Levou em um técnico que disse que era a voltagem. Ai, começa as piadas, né? Diz que era voltagem e arrumou. E quando ele foi testar, não estava funcionando. E ele observou que estava sem a BIOS. Ele acha que foi o cliente, tá? Gente, a gente recebe cartas desse, tipo assim, uma falta de organização tremenda. Porque o que é descrito aqui, o que é colocado na descrição, é o que está escrito na carta ou no recado, enfim. Então eu imagino que levou para o técnico. Quando o cliente buscou, ele foi testar a placa e parece que a placa não funcionou. Aí ele foi olhar e estava sem o chip da BIOS, certo? Ele estava sem o chip da BIOS e as memórias, uma funciona e a outra não. Só funciona as duas juntas. Que não dá pra entender nada. Ó, vamos lá, a BIOS realmente... Ah, isso aqui tem uma engenhoca muito boa também, viu? Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma coisa chovendo molhado, ó. Qual que é a diferença disso aqui, gente? Nenhuma, tá? Só pra machucar o dedo de uma criança, só se for. Isso aqui é a mesma coisa que nada, viu? O cara colou, né? Não sei se foi o dono, a assistência, colou esses coolers aqui em cima do dissipador. Mas isso aqui é a mesma coisa que nada, tá? Porque não tem, ó, o foco, né? A direção do vento aqui não vai para lugar nenhum, não tem a menor diferença, tá? Não tem. Se você colocar aqueles gabinetes que tem aqueles coolers laterais, né? É muito mais útil do que isso aqui. Tá, isso aqui não tem diferença alguma, né? Mas ok, né? Respeitei isso aqui e vamos deixar desse jeito, né? Mas é zoado, né? Não, enfim, gente, o pessoal inventa umas coisas que, assim, cara, não tem sentido algum. É por isso que eu não me surpreendo, né? De ver umas atrocidades ou até informação errada. Nossa, isso eu vejo demais. Em fóruns. Pessoal, ah, não, porque lava a placa e coloca no sol, porque é assim que dá certo, que eu já... É cada asneira que eu vejo, que quando eu vejo um negócio aqui que não tem não tem sentido algum, né? Algum não tem sentido e propósito algum, eu nem me surpreendo, porque eu vejo, o pessoal tira da cabeça, peraí, acorda um dia, peraí, nossa, eu tive uma ideia brilhante, meu Deus, que ideia brilhante, nossa, por que o fabricante não fez um negócio desse? Vou colar dois coolers aqui em cima do dissipador, né? Não tem sentido algum. Tem casos que sim, seria útil, né? Mas o jeito que foi feito aqui, nada. Não tem, é a mesma coisa que nada, certo? Não vai esfriar nada, não vai adiantar absolutamente nada. E aqui, ó, eu vi aqui agora, né? Não tinha visto isso ainda, tá? Tiraram uma das fases, certo? O que é uma pena, porque aí já me preocupa mais, tá? A BIOS realmente tá faltando, só que a BBIOS, então assim, teoricamente, a main BIOS só ela... Teoricamente não, na prática ela funciona só com a main BIOS. Na verdade ela funciona com um ou com outro, não tem diferença, tá? Tanto porque os terminais são interligados. Quando a main BIOS não funciona, ele já vai buscar a BBIOS direto, certo? Não tem diferença. Então, faltar a BIOS até que não é o problema, né? O importante é o que foi gravado aqui dentro, né? E o que o técnico devorou essa BIOS, não sei pra quê. O problema, galera, dessa placa certamente está aqui, ó. Pelo próprio sintoma que o cliente fala, né? Eu nem liguei ela ainda agora, tá? Eu só tirei o cooler mesmo pra ver os dissipadores, né? O cooler não, né? Os dissipadores, né? Porque o cooler é adaptado, não deveria nem estar aqui. Mas pelo sintoma
que o cliente diz que ela apresenta de quando conseguia fazer ligate e deixar ligado a semana toda. Por quê? Porque a solda embaixo dessa ponte norte acabava, digamos assim, né, o BGA Cracker voltava, entre aspas, né, e ficava funcionando. Quando ele fala que não ligava, eu acho, isso as pessoas confundem muito também, fala que não liga. Na verdade, ela certamente estava ligando, mas não gerava imagem. Tá? Porque do jeito que ele fala, a hora funcionou, a hora não. O cara vem falar que é voltagem. Nada a ver, não tem nexo nenhum se é alimentação, porque se fosse alimentação, em momento algum ela ligaria, tá? E não existe essa variação, certo? De alimentação de uma placa. Ou ela vai funcionar, ou ela não vai funcionar. Não é que um dia esse PWM aqui tá liberando a tensão certa, no dia seguinte não. Nesse dia tá liberando a tensão certa, nesse dia não. Isso não existe, tá? Não existe. Se existir é relacionado a algum mau contato em solda, mas dentro do CI não existe esse mau contato. Dia sim funciona, dia não funciona. Só a solda sim que pode causar isso aí, porque tem uma falha de comunicação, que era certamente o defeito inicial dessa placa, tá? Mas aí levou em assistência, levou em outro lugar, né? E cagaram na placa, literalmente, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou achar uma foto, na verdade eu acho que deve ter em alguma das unidades, uma foto dessa placa aqui, uma foto não, uma placa dessa, porque eu vou pedir para tirar o dissipador dela para ver, tá? Porque não é só o MOSFET que tá faltando. Também tá faltando componente, tá vendo aqui do lado, ó? Tá vendo? Aqui, ó, tinha um capacitor e um resistor nesse, né? Então, certamente, pode ser que aqui seja a mesma coisa, um capacitor e um resistor, né? Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Aqui é invertido, tá vendo? É o contrário. Então, resistor e um capacitor. Talvez esteja faltando aqui também, né? Bem provável que esteja faltando. Então, eu vou ter que ver o que tem aqui. Para isso, eu vou ter que achar uma placa igual. Coloquei isso aqui, coloquei essa... Dá para ligar sem a fase, tá? Mas coloquei essa fase aqui, eu vou ligar a placa. Então eu vou regravar a BIOS e ligar a placa. Ver se ela dá algum sinal, ver se ela tá ligando, certo? E após isso, ligou, sei lá, não funcionou, aí a gente parte para a solda BGA da ponte norte, certo? Talvez que isso seja um reparo que eu divido esse vídeo, porque são várias coisas, né? O defeito principal, primário, certamente era a ponte norte, só que causaram um erro na fase, né, e sumiram com a BIOS, então vai prolongar um pouco mais por causa disso, dessas caca que outro técnico, né, bem entre aspas aí, acabou fazendo, certo? Aguenta aí que eu já volto, vamos progredir nessa tentativa de reparo aqui. Galera, esse reparo aqui é exatamente a cano de placa que eu tirei aqui, ó, cano de placa que eu tirei, e de vídeo também. Esse reparo aqui é exatamente o que boa parte que eu ensino nos cursos, quando eu estava vendendo os cursos ainda, basicamente o que eu ensino lá, usando simplesmente a lógica, certo? Para quem não sabe, nos cursos eu falava, né, que eletrônica é tudo igual, gente, não tem diferença, tá? Não tem diferença, placa de vídeo, placa mãe, a diferença é que alguns têm mais informação, outros têm menos. Placa-mãe, no modo geral, tem muito mais componentes para reposição, né? Eu digo no mercado que se encontra, do que placa de vídeo, já que a placa de vídeo é uma central só, né? Que é só uma GPU, certo? E geralmente ela dá muito problema, que a tendência dela é apresentar mais problema, porque ela calcula, o processamento, o desenvolvimento dela é feito de forma diferente de uma CPU, então por isso que a CPU geralmente dura muito tempo. E a GPU não funciona tanto tempo, porque a GPU, a forma que é desenvolvido, tá? a forma de cálculo que é feito para ela trabalhar, tende a apresentar problema mais rápido. Mas é tudo a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Vocês viram um componente faltando, né? É um 4C10N, tá? Um MOSFET 4C10N. E eu procurei aqui uma placa mãe igual, certo? Só que eu não encontrei, né? Acho que até tem alguma ali, mas até tirar tudo, falei, não vou mexer com isso aqui não. Vou usar a lógica para consertar isso aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, procurei a princípio uma prateleira só com as placas mães, para ver se tinha uma igual, que tivesse também o mesmo MOSFET, né, para ficar mais fácil, o mesmo modelo de MOSFET, e não encontrei. Eu falei, quer saber? Esse 4C10N, ele é bem conhecido já. Ele é um MOSFET que vai também em placa de vídeo. Sim, também vai em placa de vídeo. E dito e feito, né? Olha. É óbvio, né, que é uma placa da mesma marca, então é bem mais fácil conseguir. Uma Gigabyte R9 270X, ou 270, aliás, eu acho. Certo? Olha aqui. Tirei aqui o primeiro, né? Não sei se vai dar pra ver. Consigo mostrar aqui um deles. Vamos mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é o 6N, tá? O 4C06N, certo? Esses aqui são os de baixa. E o de alta é o 4C10N, tirado de uma placa de vídeo.
Sim, vocês estão entendendo? Eles usam. Por que eu falo que é tudo a mesma coisa? Não tem diferença. Porque eles usam os mesmos componentes que são usados em placa-mãe, tirando, óbvio, né, o principal, como GPU e memória, é usado também em placa de vídeo, tá? Eles usam para reaproveitar, que eles vão lá, fecham, porque eles não fabricam esses componentes. Aí a empresa chinesa fabrica, eles vão lá, fecham um lote com, sei lá, 10 mil componentes desse aqui, MOSFETs desse. E eles são divididos entre placa-mãe e placa de vídeo. E outros periféricos que tenha, tá? Notebook, mesma coisa, certo? Então, como eu já sabia que em placa de vídeo tem esse 4C10N, eu já procurei a placa-mãe e não achei. Beleza, né? Fui lá e coloquei, tá? Fui lá e achei, aliás, e coloquei, tá? Tirei e coloquei. Como é que eu fiz a questão do MOSFET, do resistor e do capacitor? Bom, simplesmente a lógica. Mais uma coisa que eu falo nos cursos, né? Além de eletrônica ser tudo igual, você aprende a plataforma que eu uso, né, para ensinar os cursos é uma, beleza, placa de vídeo. Mas você aprende uma, amigo, aprende em todos, não tem diferença não. Aqui vai dar pra ver, ó. Aqui, ó, 4C10N, certo? Aqui em cima, ó, vamos ver se consigo ver isso aí, ó. 4C10N, é o mesmo. Como é que eu fiz? Como é que eu descobri o que era capacitor e o que era resistor, certo? Pode ver aqui que o resistor está um pouquinho maior do que o normal, né? Mas ok, o importante é o valor dele. Bom, a lógica. Eu tenho como comparação a própria placa. Então o que eu fiz? Ó, esse aqui é diferente. Tá vendo que o design dele é diferente? A posição não, vai. Mas o circuito dele é diferente. Esse aqui, que foi o que eu coloquei, que tava faltando. Ah, uma coisa. Eu conferi se tinha curto-circuito e não tinha, tá? Não tinha curto-circuito, não tinha nada. Porque senão eu não colocaria ele, obviamente, tá? Eu acho que eles tiraram esse MOSFET para alimentar menos a GPU e, consequentemente, ter menos transmissão de corrente e, consequentemente, dar menos efeito. Eu acho, tá? Ou foi uma navaiada de um mamão que não entende absolutamente nada. Certamente, essa suposição minha de ter tirado o componente para alimentar menos a CPU, eu acho que é receita de bolo, tá? Deve ter visto em algum fórum, alguma coisa. Ah, tiram uma fase que melhora, não sei o que resolve, porque teoricamente, né, ele deixa de comunicar uma fase com a ponte norte. Consequentemente, o equipamento volta, entre aspas, a funcionar. Capenga, mas volta. Beleza. O que eu fiz? Eu usei a lógica aqui, ó. Tá vendo que o PWM tá aqui para baixo? Tá aqui, né? Do lado de baixo. Esse aqui tá para cima, certo? Beleza. Então eu sei, como é que eu sabia que era um resistor e um capacitor? Usando essa lógica aqui, tá? Eu até falei isso no outro take. Até aí, tudo bem. Mas como é que eu sabia onde era o capacitor, onde era o resistor? Já que em todos os outros, o capacitor tá aqui. Tá vendo? O capacitor tá do lado esquerdo, não do direito. Bom, eu vou olhar a placa e olha aqui o que eu encontro. Tá vendo a mesma configuração? Esse primeiro aqui, ó, tem o resistor, certo? E o capacitor. Aí a gente desce o resistor e o capacitor. Aí em cima dele, ó, tem capacitor, resistor. Aí aqui em cima dele tem capacitor, resistor. E não só isso, qual é o principal? Resistor, galera, dificilmente, ainda mais se tratando de fase, ele tem continuidade com terra. Então o que eu fiz? Peguei um multímetro, coloquei uma ponta de prova na placa, aterrando ela, certo? Aterrando o multímetro, no caso, né? Colocando terra nela. E simplesmente medi os dois lados. Nenhum deu curto-circuito. Medi os dois lados, sem as peças, viu, gente? Tava sem nada. Medi os dois lados. Esse lado aqui deu curto-circuito. E capacitor, prioritariamente, ele é ligado a um terra. Então, ou seja, aqui eu confirmei que era o capacitor. Consequentemente, aqui seria o resistor. Pronto. Simples lógica, eu consigo detectar, não precisei de foto, pedir nada disso. Ah, deixa eu usar. Pra mim eu queria uma placa igual aqui pra agilizar, né? Beleza, não achei a placa, sabia que tinha um MOSFET e uma placa de vídeo, tirei e aqui eu usei a lógica, né? Simplesmente por eliminação. Aqui é aterrado e aqui não é, capacitor. E esse lado aqui, nenhum deles é aterrado, vai para algum outro lado do circuito e consequentemente é um resistor. E o valor dele eu já tenho, né? Porque se for comparar aqui é tudo 2R2, certo? Pronto, resolvido o problema, tá? Essa parte foi resolvida. Aí o que eu fiz? Liguei, certo? Liguei o equipamento. Ligou, ele liga o cooler, né, da fonte, mas não acende o código aqui. O que é preocupante. Eu falei, bom, isso pode ser BIOS, né? Fui lá, tirei o chip de BIOS, tá? Regravei, peguei o arquivo oficial, certo? Regravei. Já coloquei um BBIOS também, apesar que não precisa, mas coloquei o BBIOS para ver se acendia. Só que infelizmente, olha só, vou ligar aqui, liga,
speaker, nada funciona. Aí, ó, não acende, certo? E o processador esquenta, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Ou seja, não está sendo alimentado, tá? E também o que me preocupa é ponte norte. Ela tá esquentando bem pouco. Galera, essa ponte norte que ela pega fogo, literalmente. Eu não consigo deixar o dedo um segundo nela aqui, porque queima meu dedo aqui, ó. Tá ligado? Tá vendo? E não acontece absolutamente nada. Isso me preocupa, tá? Por quê? O equipamento chegou para faltando uma fase. O que o cliente fala? Que comprei no Mercado Livre e não funcionava. Eu não sei se não funcionava ou funcionava e não dava imagem, ou se nunca funcionou, porque do jeito que ele falou aqui, se for colocar literalmente, exatamente como ele falou, nunca funcionou. Ali comprei, não funcionava, eu fiz isso, não funcionava. Quando funcionava, quando ligava, deixava uma semana para funcionar. Você tá entendendo? Então, a minha preocupação... Aí passou para essa outra assistência, onde tiraram um CI de BIOS, para que eu não sei. Então o que me preocupa, na verdade, é estar faltando mais componentes, terem arrancado componentes, terem danificado a placa, que eu não vou conseguir achar o problema. Não vou conseguir, porque se faltar alguma coisa, um componente, eu não vou conseguir encontrar. É assim, pode ter caso que eu consiga, mas é muito difícil. Muito, mas muito difícil. Então assim, nesse caso aqui, eu não vou encerrar esse reparo ainda, eu ainda vou tentar, mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque a primeira parte, a correção da caca, até onde eu vi, né, da caca que desse técnico fez, ou outro técnico anterior, né, o antigo vendedor, sei lá, fez, eu corrigi. Agora, vamos supor que tá corrigido, a gente tá com o defeito principal aqui agora. Eu tô supondo isso, não tem como eu saber. Tô supondo que o defeito principal está aqui agora. Agora eu vou analisar para ver se eu acho o defeito principal. Talvez eu nem continue essa placa. Eu vou analisar e ver que não vale a pena, eu vou descartar, deixar quieto, deixar para lá, tá? Se eu continuar, eu gravo um novo vídeo, beleza? Quem quiser ver equipamento, acesse o site, é o primeiro link da descrição do vídeo. Lá também tem no canto superior direito Trabalhe Conosco. Tem a área de membros aqui do canal, tem um conteúdo técnico exclusivo. Tem a área de membros lá do site Projeto GG, também tem um conteúdo técnico exclusivo. Deixa eu arrumar essa... certo? E agilizar esse reparo aqui, eu já estou enrolando demais só para gravar o vídeo, hein, gente? Isso aí, só por causa disso aí já merece inscrição, like e comentário. Valeu!